Olá, eu sou Cadu de Castro, historiador e guia de turismo, e este é o primeiro episódio da série Guia para se perder em Bertioga, uma cidade que fica no litoral norte de São Paulo. E gostaria de convidá-los a conhecerem um patrimônio histórico e cultural muito importante da região, que é o Forte de São João. Vamos lá? O Forte de São João data dos meados do século XVI e a primeira fortificação construída na colônia em alvenaria e com planta enviada pela coroa portuguesa. Algumas perguntas interessantes a fazermos sobre o patrimônio é: por que ele foi construído e qual a sua função? Desde 1532, com a fundação de São Vicente e mais tarde de Santos, houve a necessidade de se defender o acesso às duas vilas, pois sofriam ataques dos Tupinambá, que era um povo de origem tupi e vivia em áreas desde São Sebastião até a costa do Maranhão. Na região de Bertioga viviam os Tupiniquim, que eram inimigos dos Tupinambá e aliados dos portugueses nos primeiros anos da colonização. Assim, a partir do momento que os colonizadores se estabeleceram no território e passaram a fazer guerra e escravizar os indígenas, tornaram-se alvo de ataques dos Tupinambá. Luís de Góes, morador da Vila de Santos, enviou uma carta ao rei relatando a necessidade de se defender melhor a região e que, caso não o fizesse, além da perda de vidas humanas, correria o risco também de perder as suas terras. Desta forma, é preciso refletirmos sobre as origens do Forte de São João, que foi edificado para a defesa do território invadido pelo colonizador, com o objetivo de garantir o projeto de exploração de riquezas e de dominação dos povos originários. Até meados do século XVII, a maior parte dos indígenas de origem tupi que vivia no litoral do Sudeste havia sido dizimada pelas guerras ou pelas doenças introduzidas propositalmente pelos europeus. Os que sobreviveram foram escravizados. Vejam que interessante, as viagens e passeios nos proporcionam conhecer novas histórias ou novas narrativas da história, diferentes daquelas impostas pelo colonizador, por exemplo. No final do século XVI, o forte defendeu a região das investidas de corsários ingleses a serviço da Rainha Elizabeth I. Um dos mais conhecidos corsários da época, Sir Thomas Cavendish, invadiu a Vila de Santos e um dos seus galeões, o Roebuck, venceu as defesas do Forte de São João e chegou a Santos pelo canal. No século XVIII foi instalada a armação de baleias a Bertioga, do outro lado do canal, que hoje está em ruínas. Nesse período, o Forte de São João teve um papel fundamental na sua defesa. Uma modificação importante foi a ampliação da muralha, por conta do desenvolvimento da tecnologia bélica e a potência dos canhões, que era muito maior do que no século XVI, quando o forte foi construído. Erguido nos meados do século XVI para garantir aos colonizadores a posse dos territórios originalmente indígenas, o Forte de São João teve função militar até 1945, pois durante a Segunda Grande Guerra foi ocupado pela Força Expedicionária Brasileira e utilizado como ponto de defesa do território brasileiro. Tanto que no calçadão que margeia o canal há um monumento em homenagem à FEB, e consiste num canhão estilizado e a marca da cobra fumando, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. O Parque dos Tupiniquins, que é um espaço contíguo ao forte, faz referência a um povo de origem tupi que viveu aqui na região. Dentro do parque há 3 conjuntos de monumentos. Um que mostra Anchieta Nóbrega catequizando crianças indígenas, personagens da história do Brasil que estiveram por algumas vezes na região. Um segundo faz uma referência a Cunhambebe,
que foi um grande e temido guerreiro tupinambá e que participou da Confederação dos Tamoios e da Paz de Peruíbe. E o terceiro faz referência a um soldado mercenário alemão que viveu em Bertioga. Seu nome era Hans Staden. Portanto, compreendemos que Bertioga teve uma importância fundamental na história colonial do Brasil. A brisa que sopra sobre nós quando estamos na região compartilhou seu sopro com personagens importantes da nossa história. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido pela sigla de IPHAN, o Forte de São João é um patrimônio de relevância na história do Brasil e tem um papel importante na memória da população local. Muitas pessoas da cidade têm uma relação afetiva com esse monumento, seja pelas memórias de infância ou por lembranças recentes. Além de visitar o forte, se puder, explore a região em 2 momentos distintos. Ao amanhecer, quando assistirá ao espetáculo do sol surgindo atrás do mar, e ao entardecer, quando as luzes tingem o canal de cores amarelas, laranjas e vermelhas. Seja o protagonista das suas viagens ou passeios. Busque informações, pesquise em diferentes fontes e desfrute dos patrimônios locais. Por intermédio do patrimônio, você pode conhecer melhor a história da região e tudo o que a envolve, inclusive a cultura local. A sua viagem pode ser muito mais do que só lazer. É uma oportunidade de se educar. Para além da importância de sua história, de seus patrimônios e da beleza de suas praias, Bertioga oferece trilhas, rios e cachoeiras para se conhecer, além da diversidade e cordialidade da sua gente, que é um convite para interagir e aprender. Nos acompanhe e perca-se conosco por aqui. Vamos lá?